Todos nós conhecemos a lenda de Hollywood, a caixa dourada que derrete nazistas. Mas a descrição real da Bíblia é ainda mais estranha e aterrorizante. Ela derrubou as muralhas de Jericó. Ela causou tumores em exércitos inteiros. Ela matou um homem instantaneamente apenas por tocá-la. O que era, afinal, a Arca da Aliança? Era apenas um símbolo religioso? Ou era, como sugerem teorias modernas, um dispositivo tecnológico antigo? Um capacitor gigante capaz de armazenar eletricidade estática? Um rádio para falar com Deus? Ou algo além da nossa compreensão física? Hoje vamos abrir o manual de instruções do objeto mais perigoso da história. Em Êxodo 25, Deus não dá a Moisés uma oração. Ele dá uma planta de engenharia. As instruções são incrivelmente precisas. Primeiro, os materiais. Madeira de acácia, que é um excelente isolante elétrico, totalmente revestida de ouro puro, por dentro e por fora. O ouro, claro, é um dos melhores condutores que existem. Depois, as dimensões exatas. 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. A tampa, chamada de propiciatório, era de ouro maciço, com 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas estendidas, criando um espaço vazio bem no meio. Engenheiros elétricos olharam para essa descrição e notaram algo chocante. A construção da arca, com essa camada de ouro, madeira e ouro, é basicamente o projeto de um capacitor elétrico. É um dispositivo capaz de armazenar uma carga elétrica massiva. No clima seco do deserto, a simples fricção do ar e das cortinas do tabernáculo contra a arca poderia, teoricamente, carregar esse capacitor com milhares de volts. Imagina só, a Arca da Aliança não era uma peça de museu, feita para ficar exposta atrás de um vidro. Não, ela ia para a guerra. Era a arma secreta de Israel. Aonde a arca ia, a vitória ia atrás. Mas, junto com a vitória, vinha também o caos, a destruição e um medo profundo. Pensa na história de Jericó, a cidade com muralhas impenetráveis. Os israelitas não usaram arietes ou escadas. Eles marcharam. E quem liderava a marcha? A arca. Durante 7 dias eles rodearam a cidade. E no 7º dia, as trombetas soaram. O povo gritou e as muralhas vieram abaixo. Como isso aconteceu? Seria a arca uma arma sônica que usou a frequência certa para pulverizar as pedras? Ou uma arma sísmica que causou um terremoto localizado? Ou será que foi algo ainda mais profundo? O poder da fé de milhares de pessoas, canalizado e amplificado pela arca, transformando crença em força física. A Bíblia não dá os detalhes técnicos, só diz que aconteceu. A coisa fica ainda mais estranha quando os inimigos de Israel, os filisteus, conseguem capturar a arca numa batalha. Eles pensaram: pronto, agora o poder deles é nosso. Que erro monumental! Em vez de bênçãos e vitórias, eles receberam uma série de desastres. Uma praga misteriosa começou a se espalhar pelas cidades filisteias, causando tumores nas pessoas. Um caos total se instalou. E o mais bizarro de tudo, a estátua do principal deus deles, Dagon, apareceu caída de cara no chão diante da arca. Eles a levantaram. No dia seguinte, ela estava lá de novo, caída, mas dessa vez, com a cabeça e as mãos cortadas. Era como se uma força invisível estivesse dizendo: não há espaço para outros deuses aqui. Essa reação da arca lembra muito o comportamento de material radioativo. É uma fonte de poder imensa, mas extremamente perigosa. Segura para quem sabe como manusear, como os sacerdotes levitas, que usavam roupas especiais e seguiam protocolos rígidos, quase como técnicos de uma usina nuclear. Mas para quem não sabe, para os desavisados, é mortal. Os filisteus aprenderam isso da pior maneira. Desesperados, eles devolveram a arca o mais rápido que puderam, enviando junto ofertas de ouro,
como um pedido de desculpas. Eles não queriam mais aquele presente de grego. Eles entenderam que não se brinca com um que não se compreende. Mas se você acha que o perigo da arca era só para os inimigos, prepare-se, porque o incidente mais famoso e perturbador aconteceu com um dos seus. A história de Uzá é um momento que choca e nos faz questionar tudo. O rei Davi estava trazendo a arca de volta para Jerusalém. Uma grande festa, uma celebração nacional. Mas eles cometeram um erro crucial, um erro de protocolo. A lei dizia claramente que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas, usando varas específicas que passavam por argolas de ouro. Era a forma segura de transportá-la. Em vez disso, eles a colocaram numa carroça nova, puxada por bois. Durante o trajeto, em um trecho irregular do caminho, os bois tropeçam e a carroça balança violentamente. A arca está prestes a cair. Uzá, que estava ali ao lado, agiu por instinto. Com a melhor das intenções, querendo proteger o objeto sagrado, ele estende a mão e toca na arca para firmá-la. E nesse exato momento, ele cai morto, fulminado. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Imagina o choque. A festa vira funeral. A alegria se transforma em terror. Davi fica tão assustado que desiste de levar a arca para Jerusalém e a deixa na casa de um estrangeiro por 3 meses. Como a gente explica isso? Um homem bom, com uma intenção boa, é punido com a morte? A visão teológica tradicional nos diz que Deus é perfeitamente santo. A santidade de Deus é uma força pura, absoluta. O homem, em seu estado imperfeito, profano, não pode simplesmente tocar nessa santidade sem ser consumido. É como tentar tocar no sol. A sua natureza não suporta a intensidade da energia. A boa intenção de Uzá não importava, porque ele quebrou uma lei fundamental, um protocolo de segurança divino. Ele tratou o sagrado como se fosse algo comum. Agora, vamos olhar para isso por um ângulo mais tecnológico, como alguns teóricos gostam de fazer. E se a arca fosse uma espécie de capacitor gigante, uma bateria que armazenava uma quantidade colossal de energia? Quando os bois tropeçaram, o objeto sagrado ficou instável. Ao tocar na arca, Uzá, descalço ou mal isolado, teria fechado o circuito. Ele teria agido como um fio-terra, e toda aquela carga acumulada passou através do corpo dele em uma fração de segundo. Ele não foi punido por um Deus raivoso. Ele foi eletrocutado por uma descarga de altíssima voltagem. A causa da morte é a mesma, só muda a explicação da fonte de energia. Mas talvez a gente não precise escolher entre uma explicação e outra. Na mentalidade do mundo antigo, essa separação que fazemos hoje entre físico e espiritual não existia. Energia era energia. A santidade de Deus não era um conceito abstrato. Era uma força real, palpável, mensurável e, como vimos, extremamente perigosa. A arca da aliança seria então o dispositivo, o transformador, que permitia que essa voltagem infinita do divino pudesse habitar no meio de um povo mortal sem aniquilar todo mundo. As roupas especiais, os protocolos, as regras de transporte, não eram rituais vazios. Era um manual de segurança essencial. Uzá não morreu por maldade. Ele morreu por ignorar o manual. Ele tocou no reator nuclear sem o traje de proteção. Essa história nos deixa com uma lição poderosa. O poder, seja ele divino ou tecnológico, exige respeito, conhecimento e, acima do tudo, obediência aos protocolos. Brincar com forças que não entendemos pode ter consequências devastadoras. A Arca da Aliança foi colocada no lugar mais sagrado da terra, o Santo dos Santos no Templo de Salomão. Era o coração pulsante da nação de Israel. E então, silêncio. Um silêncio que ecoa por mais de 2.500 anos, quando o exército babilônico, liderado por Nabucodonosor, invade e destrói Jerusalém em 586 a.C.
Eles fazem um inventário meticuloso. Os registros babilônicos listam todos os tesouros que foram saqueados do templo: colheres de ouro, bacias de prata, as imensas colunas de bronze, cada pequeno artefato. Mas a lista de tesouros roubados tem uma omissão chocante. A Arca da Aliança não está lá. Isso significa que, no momento da maior crise de Israel, o seu objeto mais sagrado já tinha desaparecido. A arca sumiu antes da destruição. Mas para onde? Essa pergunta deu origem a séculos de buscas, lendas e teorias que nos levam a lugares surpreendentes. A primeira grande teoria nos leva ao profeta Jeremias, uma das figuras mais importantes daquele tempo. O segundo livro dos Macabeus, um texto antigo, nos conta uma história fascinante. Diz que, prevendo a invasão babilônica, o profeta Jeremias pegou a arca, junto com o tabernáculo e o altar de incenso, e os escondeu em uma caverna secreta no Monte Nebo. Este é o mesmo monte de onde Moisés avistou a terra prometida antes de morrer. A passagem diz que Jeremias selou a entrada e declarou que o local não seria conhecido até que Deus reunisse seu povo novamente. Caçadores de tesouros e arqueólogos já vasculharam o Monte Nebo, mas a caverna de Jeremias, se é que existe, continua um mistério. Seria possível que a arca ainda esteja lá, esperando o tempo certo para ser revelada? A segunda teoria não nos leva para longe de Jerusalém. Na verdade, ela sugere que a arca nunca saiu do monte do templo. Essa hipótese, defendida por alguns estudiosos e rabinos, afirma que, prevendo o desastre, os sacerdotes do templo de Salomão esconderam a arca em um labirinto de túneis e câmaras secretas escavadas na rocha bem abaixo do lugar onde o templo se erguia. A lógica é que o lugar mais seguro para o objeto mais sagrado seria sob seus próprios alicerces. Se isso for verdade, a Arca da Aliança estaria hoje diretamente abaixo do Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados e politicamente sensíveis do mundo. Recuperá-la exigiria uma escavação que poderia desestabilizar a paz mundial. A arca estaria então trancada não por uma porta de pedra, mas por um complexo nó geopolítico, esperando a reconstrução do terceiro templo para ser trazida de volta à luz. Mas de todas as teorias, a mais cinematográfica, a mais romântica e detalhada, nos leva para o sul, através de desertos e mares, até o coração da África. Essa é a teoria etíope. Segundo a epopeia nacional da Etiópia, o Quebra-Nagast, ou a Glória dos Reis, a história é outra completamente diferente. A famosa rainha de Sabá não apenas visitou Salomão, ela teve um filho com ele, chamado Menelik. Anos depois, Menelik, já adulto, viajou para Jerusalém para conhecer seu pai. Salomão o recebeu com todas as honras e pediu que ele ficasse, mas Menelik decidiu voltar para sua terra. E aqui, a história dá uma virada espetacular. O Quebra-Nagast afirma que Menelik, com a ajuda de alguns israelitas, trocou a verdadeira Arca da Aliança por uma cópia e a levou secretamente para a Etiópia. Para a Igreja Ortodoxa Etíope, isso não é uma lenda, é um fato histórico. Eles acreditam que a arca original está, até hoje, guardada em uma pequena capela na cidade de Aksum, a Capela da Tábua, ao lado da Igreja de Santa Maria de Sião. Ela é vigiada por um único monge, o guardião da arca, que é escolhido para essa função por toda a vida, e nunca, jamais, pode deixar o local. Ninguém mais pode vê-la. Esse guardião dedica sua vida a orar e proteger o artefato. Será que o maior segredo da arqueologia bíblica está em uma pequena capela, na Etiópia, protegido por uma linhagem de guardiões solitários? Mas vamos fazer uma pausa na busca física. Quer a arca seja uma bateria antiga, esteja escondida no Monte Nebo ou guardada em Axum, talvez o seu significado mais profundo não esteja no objeto em si, mas no que ele representa, o seu verdadeiro poder. Hoje,
pode ser simbólico. Vamos olhar para o que havia dentro dela. As 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, que representam a lei, a ordem divina, a vontade de Deus. Havia um pote de ouro com o maná, o pão que caiu do céu no deserto, simbolizando a provisão divina, a confiança de que seremos sustentados mesmo nas situações mais áridas. E havia a vara de Arão, um cajado morto que floresceu e deu amêndoas da noite para o dia, representando a autoridade sacerdotal e, mais profundamente, a vida que pode brotar da morte, a ressurreição. Ordem, confiança e vida. Mas o mais importante sobre a arca talvez não fosse nem o seu conteúdo, nem o ouro que a cobria. O mais importante era o espaço vazio. O espaço entre as asas dos 2 querubins. Na tampa, o propiciatório. Era ali, naquele vácuo, naquele espaço de nada, que a presença de Deus se manifestava. Era dali que a voz de Deus falava a Moisés. O ponto de encontro entre o finito e o infinito não era um objeto, mas um espaço. E aqui está a aplicação para nós. De certa forma, nós somos a arca. Nosso corpo, frágil e mortal, é a madeira de acácia. O nosso espírito, a nossa busca pelo transcendente, é o ouro que o reveste por dentro e por fora. E no centro do nosso ser, no nosso santo dos santos interior, nós precisamos criar esse espaço vazio, esse silêncio sagrado entre os nossos pensamentos incessantes, que são como os querubins se encarando. É nesse silêncio que a voz interior, a intuição, a eletricidade divina, pode finalmente habitar e falar conosco. Mas há um aviso. Lembre-se de Uzá, que tocou na arca e morreu instantaneamente. Aproximar-se do sagrado, do divino, exige preparação, exige purificação. Não podemos tocar no mistério com as mãos impuras do nosso ego, da nossa arrogância, do nosso medo, sem sofrer um choque existencial. A busca pela arca, no final das contas, é a busca por nós mesmos. O mundo está cheio de objetos que contam histórias, mas a arca conta a história do encontro entre o ser humano e o infinito, entre a matéria e o espírito. É uma busca que continua até hoje, tanto no mundo físico quanto no nosso mundo interior. Se você quer continuar essa busca por mistérios que moldaram a nossa história e a nossa alma, inscreva-se aqui no Pergaminho Aberto. E agora, uma pergunta para nossa reflexão. Se a Arca da Aliança fosse encontrada hoje, com toda a tecnologia e curiosidade que temos, você acha que ela deveria ser aberta? Ou existem certos segredos, certos mistérios, que devem permanecer intocados para sempre? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Obrigado por assistir.